E eu falei o que aconteceu, que isso é típico de violência política de gênero. A minha afirmação incomodou muita gente. E eu quero que você possa falar pra gente o que você falou ontem. O Fala Caboclo tá aberto pra você. Vou colocar o microfone aqui pertinho de ti. Pode falar. Obrigada, Ivan. Obrigado pelo espaço. Eu não tô falando isso quase que em nenhum lugar. Primeiro que eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo falando sobre a presença das mulheres na disputa eleitoral nas capitais. Como secretária nacional de mulheres do PT, eu dou muita entrevista para jornais nacionais. E é óbvio que eles me perguntaram sobre Manaus. O que está acontecendo em Manaus, Anny? Por que tu não é a pré-candidata? Porque em todos os lugares, em todo o mapa eleitoral, inclusive do PT, eu aparecia muito bem com a possibilidade de ser um nome, representando renovação, as mulheres, enfim. E eu falei o que aconteceu, e falei que isso é típico de violência política de gênero, que é uma questão específica agora, que se refere quando as mulheres estão na disputa eleitoral, acontecem essas disputas que parece que é disputa, mas na verdade é uma tentativa de invisibilizar. Eu fiz esse comentário e continuei falando. E a minha afirmação incomodou muita gente, e eu já estava falando desde o início desse mês, eu estou falando sobre violência política de gênero que tem acontecido comigo. Acontece é que achavam que eu ia me calar, que eu não ia falar nada sobre isso ou que ia deixar passar batido. Ora, eu não sou secretária nacional de mulheres do PT à toa. Fiz esse pequeno comentário e aí a imprensa local resolveu repercutir a minha fala assim como uma grande polêmica, quando na verdade essa é uma prática do cotidiano dos partidos políticos. Você não vai conversar com nenhuma mulher que é uma dirigente, que é uma liderança nos partidos e perguntar a ela: você sofreu alguma violência política de gênero? E se ela falar que não, aí tem alguma coisa errada, porque, infelizmente, os partidos políticos são reflexos da sociedade que, em sua maioria, somos nós mulheres, mas isso nos espaços de poder não é verdade, não é assim que funciona. Em nenhum minuto eu falei da Gleisi, falei do Lula, e nem um minuto, tipo assim, não tem nada a ver. Eu até falei com a Gleisi ontem, participei de reunião com ela virtual, assim, tá super de boa. Não vou falar com o Lula, porque o Lula tá trabalhando, por óbvio, mas eu falo sempre com ministros em torno dele. Não tem problema nenhum, pelo contrário, eu tenho o direito garantido a falar como dirigente nacional. Eu preciso expor o que aconteceu. E eu acho que é esse que é o susto, que acham que tudo ia acontecer internamente, eu ia ficar calada e aí é só aceitar as coisas como tem que ser. E, na verdade, não é assim que funciona. No PT, está garantido no estatuto, a gente tem o direito a divergir, a gente tem o direito de apresentar a contradição. E isso faz parte do processo. Mas eu acho que o incômodo maior é usar o termo violência política de gênero. E aí, Ivan, como acontece em outros casos, toda vez que a mulher fala que sofreu alguma violência, é natural que ela seja questionada. Isso se naturalizou na sociedade. O senso comum começa a questioná-la, em vez de acolher, de fazer uma escuta ativa, de entender o que aconteceu. A primeira reação, e aí, para mim, essa carapuça serve, né? A primeira reação é negar, questioná-la, dizer que não é verdade. Por que não pode ser o contrário? Vamos instalar um processo interno para averiguar se aconteceu ou não. Vamos ouvir a Anny Moura. Não é isso que acontece. Eles preferem dizer: não foi isso, não aconteceu. E que bom que eles falam isso, porque isso só demonstra que o que eu estou dizendo é a verdade. Porque não era escondido de ninguém que eu estou pré-candidata há quase um ano, pré-candidata a prefeita. Não é escondido de ninguém que tinham 5 candidatos homens que, na verdade, queriam ser candidatos a vereadores. E não é segredo de ninguém que existiu uma pesquisa, e essa pesquisa foi escondida a 7 chaves, inclusive. Saiu na imprensa, mas a gente já foi, né, atropelado com a história do convite para afiliar do Marcelo Ramos, que eu repito, tudo isso que eu estou relatando é antes da chegada do Marcelo.